Olá, servidoras, servidores, especialmente ao pessoal da Fundas. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo aqui com o Léo. Tudo bem, Léo? Oi, boa noite, Adriano. O Léo é diretor da Fundas, né, daqui do sindicato também, atuando nessa gestão. Estamos aqui também com o Daltro, Daltro, diretor da Fundas. Tudo bem, Daltro? Boa noite, Daniel. Boa noite, Léo. Boa noite, colegas. É isso aí. Bom, nós vamos tratar de um tema aqui bastante importante, que é sobre a pauta de reivindicações específicas da Fundas e também tudo aquilo que, todo o caminhar, né, o histórico do caminhar, que foi realizado pelos nossos dois diretores, né, em encontros que estiveram com o presidente da Fundas, né, mas eu não vou ficar aqui tecendo detalhes, porque isso eu vou deixar para eles. Tá? Então eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês, que é, sim, conta um pouquinho sobre do histórico, como foi esse caminhar dessas negociações da pauta de reivindicação, especificamente lá com a presidência da Fundas. Boa noite novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, né? Nossos colegas vão receber essas informações no decorrer da semana. A gente está, a princípio, Daniel, muito feliz de estar aqui socializando com os trabalhadores da Fundas, o nosso trabalho desse ano, que obviamente não começou esse ano, a gente já está no nosso segundo ano do mandato e trabalhando arduamente na Fundas, né? Tanto no atendimento com a criança e adolescente, quanto na representação das pautas dos trabalhadores. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje, acho que o Léo também, socializando, colocando a par, né? Trazendo notícias desse nosso fronte, né? Desse lugar onde a gente está construindo a representação dos trabalhadores da Fundas. Acho que a primeira questão, eu acho a questão principal, né, é socializar com os colegas que a gente realizou durante esse ano de 2025 uma série de eventos, tanto com a presidência da Fundas, quanto com os colegas. Então, a gente, aqui no sindicato, recebeu os trabalhadores para uma Assembleia Geral da categoria, para levantar os pontos de pauta, né? E também embasar, construir, né, essas reuniões que a gente teve com a nova gestão da Fundas, com a nova presidência, no caso juvenil, depois de um período de gestão do qual a gente acabou marcando como talvez a pior gestão dos últimos tempos da Fundas. Então, trabalhamos muito, né, para tentar reestabelecer um diálogo e que os trabalhadores da Fundas pudessem, né, ser ouvidos novamente no que nos atinge frontalmente, no nosso fazer cotidiano, diário, das nossas aulas, tanto para quem está na linha de frente na educação, como também quem está na equipe técnica, quem está na gestão. Então, é um pouco disso que a gente vai trazer hoje, né? Tivemos uma primeira reunião com a presidência, com o jurídico e o administrativo e financeiro. Tivemos uma reunião também com diretores, né, com a diretora do CEPAS, fizemos conversas com a DECA e também fizemos uma conversa com o jurídico na tentativa de estabelecer esse diálogo. Certo. Então, a gente pode observar que foi assim, um caminhar, né, bastante positivo no sentido de conseguir fazer uma agenda de reuniões. Né? Isso que vocês fizeram, né? Aqui o sindicato fez, né? Eles estão os representantes lá dentro da Fundas. Então, esse cavar dessa agenda de discussão para levar as pautas de reivindicações foi bastante importante. Né? Nós tivemos um período aqui que não era nem recebido, né? Então, quando você passa a ser recebido, o sindicato consegue encaminhar uma agenda de reuniões, isso é bastante positivo. E eu vou perguntar para o Léo agora, Léo, qual foram assim, as principais reivindicações?
qual é a centralidade dessa pauta, né? O que mais aflige o servidor lá da Fundas, né? Ele como servidor do município de uma maneira geral, né? Juntamente com os demais servidores de todas as áreas, educação, saúde, etc. E também aquilo que aflige diretamente a Fundas. Bom, obrigado, Daniel. Boa noite. Boa noite aos colegas. Só trazendo uma questãozinha antes, é que essa pauta nem é tão nova, né? Pouco, na verdade, nasceu do hoje. A verdade é que a gente já vem num período histórico, dos últimos anos da Fundas, de tantas perdas, que a gente foi acumulando perdas, né, nas gestões anteriores, que culminaram numa pauta grande esse ano, né? A gente tem uma pauta desse ano que muitos itens estavam no ano passado, no ano anterior, e a gente não tinha condições de fazer essa construção. Então a gente até chegou a ser recebido no ano passado, mas depois a gente nunca mais conseguiu voltar. Então a gente não avançou em nada no ano passado com o George. A gente mandava ofício e simplesmente guardava, a gente tentava reunião... George é o presidente da Fundas da gestão anterior, né? E atual secretário de saúde. Certo. Então, o que acontece? A gente enviava ofícios, não tinha resposta. A gente pedia reunião, não era respondido. Então a gente passou o ano passado acumulando pautas para esse ano, né? Então as pautas desse ano, muitas delas são do ano passado. Do ponto de vista do que aflige o trabalhador na Fundas, a gente tem uma questão muito importante, que é uma precarização da instituição, uma precarização do atendimento na instituição. Então a gente vem, especialmente, perdendo muitos funcionários nos últimos anos, sem uma reposição disso. Então isso vai gerar um desgaste físico, emocional, a gente vai ter uma quantidade muito grande de alunos por educador, a gente vai perdendo horários de planejamento, e HTC, HTI, a gente foi perdendo algumas coisas nesse processo que foram só precarizando tanto o trabalho quanto a saúde, né? Então a gente tem acho que como um dos principais pontos ali, né, dentro da instituição, foram a precarização desses últimos anos, e que aí vai surgindo várias pautas pequenas que vão conversando com isso e de alguma forma tentando minimizar esse impacto, né? Então a gente teve dentro dessas reuniões, por exemplo, a gente foi conversar com o DECA para falar exatamente sobre isso. Na conversa com o DECA vai surgir exatamente essa questão da quantidade de alunos por unidade, falta de profissional, política de overbooking, né, de lotar a unidade mais do que a capacidade e sobrecarregar os funcionários. Quando a gente vai conversar com a diretora do CEPAS, a gente vai falar sobre, por exemplo, dia de planejamento e horário dia de atividade externa e o horário de trajeto, por exemplo. Então é uma coisa pequena, mas que os funcionários se sentiam ali prejudicados, porque mudava toda a dinâmica da vida dos funcionários, oferta de curso na unidade que não é conversado com o profissional, chega uma turma para você, um curso imposto, e o profissional de repente nem estava capacitado para aquele curso e vinha de cima para baixo. Então são demandas às vezes muito mais ligado à forma como estava sendo feito, o modelo de gestão anterior, que era um modelo autoritário, centralizado, especialmente no George. E a gente percebeu que isso deu uma espraiada na Fundas. Então a gente percebia tudo vindo muito de cima para baixo. Então muitas das demandas vêm nesse sentido, trazendo essa necessidade de rever procedimentos, rever normas, rever portarias que melhorem a qualidade de vida do trabalhador. E eu estou dizendo, às vezes em coisas muito pequenas, coisas muito banais, mas que trazem um resultado na vida do funcionário e trazem ali, de repente, um alívio, né, nesse atendimento, nesse trabalho em si, né? E aliado a essas questões que são pontuais, mas que elas têm um potencial destrutivo muito grande em relação à qualidade do trabalho, não é, ali do servidor. Mas também você tem as pautas gerais, não é, que a gente está numa luta insana, né, para cavar reuniões. Nós fizemos uma reunião o mês passado, vamos fazer uma nova reunião agora nas próximas semanas, né? E nós temos aí umas reivindicações históricas também, né? A questão do gatilho, né? Que foi da época da pandemia, né? As nossas perdas salariais, né? Que chegam aí a próximo a 25%. A questão do nosso vale de alimentação, refeição, né? E outras demandas nossas, assim, a questão do plano de carreira, né? Que na Fundas, né? Isso, queria até que você comentasse isso. Nós temos um plano de carreira da educação e da saúde, e de maneira geral, que está prejudicando muito o servidor. E na Fundas é pior ainda, você falou, né? Então, da pauta macro, para a gente é a mesma, né? Porque nós temos os mesmos, a Fundas, o do plano antigo, tem os mesmos direitos dos servidores do plano antigo. Então, a gente tem anuênio, triênio, gatilho,
o subsídio de saúde, o vale alimentação, são sempre nos mesmos valores, nos mesmos moldes. Então, essa pauta a gente nem trata com o juvenil, porque normalmente ela é tratada na prefeitura e a prefeitura segue automaticamente. Então, a gente tem como pauta macro a mesma pauta macro do sindicato, não tem nenhuma diferença nisso, porque se a prefeitura conceder, a gente recebe automaticamente. Mas eu tenho falado isso sempre porque o plano novo na Fundasa é um plano cruel. Se a gente escuta os servidores, né, do plano novo falando sobre o plano da prefeitura, o nosso ele é pior. Por quê? De forma muito simples é o seguinte: na prefeitura existem 2 modos ou 2 formas de você progredir, promoção e progressão. Ele cresce, ele recebe um incremento de salarial a cada 5 anos de 10% por tempo e por qualificação. E aí tem os critérios ali de avaliação de desempenho também. Na prefeitura, na Fundasa, eles resolveram fazer pior. Eles fizeram apenas um caminho. O único caminho na Fundasa é por qualificação. Então, um funcionário novo, uma pessoa que entra na Fundasa agora para trabalhar, ele nunca vai ter um incremento de salário se ele não fizer cursos. E ainda tem a questão da avaliação de desempenho. Mas olha só, muitas vezes isso é extremamente desinteressante. Imagina um profissional que entre, por exemplo, um educador, que o salário base do educador é R$ 2.600, se não me engano, na Fundasa. Ele entra ganhando R$ 2.600. Ele vai fazer uma faculdade, pagar 500, 600, 700, 800 reais por mês, para ter um incremento de 10%. R$ 260 reais daqui 5 anos. Isso se na avaliação de desempenho ele não for prejudicado, porque de repente ele vai ficar mais 5 anos sem ter. Então, como que você estimula uma pessoa, um profissional, a fazer, de repente, um curso, em gastar, despender tempo, dinheiro, recurso, sem que ele nem tenha garantia de que ele vai ter? E às vezes, o que ele vai gastar, o que ele vai despender ali, não vai pagar. O que ele vai receber de aumento, não paga o que ele gastou. Então, é um plano de carreira que ele vai desestimular o ingresso na fundação. A gente teve um concurso agora que não teve tanta procura, e a gente percebe, e a gente já tinha citado isso para o George ano passado, a gente fez as emendas ao projeto de lei, apresentamos na Câmara para tentar diminuir exatamente esse impacto, de pelo menos equiparar com o plano novo da Prefeitura, que é criticado, mas é menos pior que o da Fundas. Basicamente, o funcionário ele só tem a reposição do gatilho, ele só tem a reposição da inflação. Como ele nunca tem um aumento real, porque lá não existe, não vai ter, o plano novo da Fundas não tem anuênio, treino, não tem nada, não tem quinquênio, não tem nada. Em pouco tempo, esse salário, na proporção com o salário mínimo que sempre sobe acima da inflação, ele vai perdendo o poder de compra. Então, daqui a algum tempo, esse salário do educador da Fundas vai ser um salário mínimo, que é um salário que a gente vê praticado no comércio, em outros lugares. Então, você acaba desvalorizando o trabalho ali da educação, do educador, esse papel, né, da educação, e você acaba, de repente, desestimulando as pessoas, né, de ingressar num concurso, fazer um concurso público para receber o mesmo. De repente, ela vai ganhar no comércio, algo assim, né? Sim, desestimula completamente, né? E olha, e a gente precisa, para quem não conhece, né, os servidores as servidoras que vão assistir essa live aqui, né, que vão ver esse vídeo aqui, sabem muito bem. Mas como esse vídeo ele está aberto no YouTube, né, é importante colocar assim, Dalton, só uma pequena observação da importância e da relevância da Fundas como um trabalho social na cidade. Né? Isso é importante as pessoas saberem, né? Não, sem sombra de dúvida. A Fundas é um produto de uma geração de educadores, de assistentes sociais, de técnicos que construíram uma política robusta, longeva, né, que se mantém até hoje, que tem um status de secretaria para criança e adolescente, numa cidade extremamente desigual como é São José. São José precisa da Fundas como ela foi construída. Obviamente que a gente quer sempre melhorar as políticas. A gente precisa cada vez mais melhorar as políticas públicas para a infância e para a adolescência. Ainda mais uma cidade que teve crescimentos como São José teve, que teve surtos de crescimento a partir dos anos 70. Então, não é à toa que São José tem a Fundas, né? Essa robusta política pública. E a gente, enquanto trabalhador da Fundas, trabalhador do social, da política social, educadores sociais, né, de diferentes campos, de diferentes matizes. Eu sou um professor de educação física, o Léo é da parte técnica, tem assistentes sociais, tem
inúmeros trabalhadores fazendo essa política funcionar. E o que a gente quer, e acho que a gente pode também discutir, a gente quer que esse serviço melhore ano a ano, não piore, nem para os adolescentes, principalmente para os adolescentes, para as crianças e adolescentes, a gente precisa criar uma política pública cada vez mais robusta. Mas também para esse trabalhador que atende em comunidades vulneráveis, que são complexas, né? São José tem um índice de vulnerabilidade, um dos maiores do estado, quer dizer, uma cidade que ganha muito, mas que vive extremos, né? Então a gente tem as periferias extremamente desassistidas e a gente tem ilhas que se assemelham a países de primeiro mundo. É fundamental que a prefeitura fortaleça uma política social para a infância. E é isso basicamente que a gente tem defendido. Então, a gente, na Fundasa, é dividido em praticamente 2 divisões. Então, a gente tem uma ADECA e tem o CEPAS, que a ADECA é uma espécie de educação de contraturno, né? A criança vai para a escola, o adolescente vai para a escola de manhã. E o atendimento, em geral, são de crianças de vulnerabilidade? De vulnerabilidade é o nosso foco principal. É o foco da política, é a vulnerabilidade social. Seja ela econômica, seja ela de violência. Então, resguardar que esse trabalhador tenha as melhores condições é fundamental. Que esse trabalhador tenha condição de exercer um trabalho que é extremamente complexo, que envolve uma série de correções de violências da sociedade que a gente vive hoje. Então, quando a gente demanda dessa gestão um olhar mais cuidadoso para o trabalhador, para que os quadros sejam repostos, para que o número de crianças não seja excessivo, que a gente não use como base de comparação a escola, porque a gente não é escola. A gente trabalha com educação, mas a gente não é escola. A gente não tem a legislação da escola, né? A gente está entre a escola e a assistência. Então, é fundamental que os números de alunos atendidos por profissional seja compatível com a complexidade do exercício. E isso não foi respeitado nos últimos anos. A gente tem unidades extremamente lotadas em alguns períodos críticos. A gente tem um exemplo, a Unidade Leste, que é uma unidade que congrega 44 comunidades. A região Leste é uma região bastante tensionada do ponto de vista da vulnerabilidade, né? A gente tem zonas, bolsões de pobreza muito grandes na região Leste. A gente precisa que esse atendimento amplie-se. A gente precisa mais educadores na DECA. A gente precisa que esse tempo seja um tempo qualificado. E isso tudo a gente levou para a presidência. A gente levou para o novo presidente como uma demanda. Então, e a gente pode também fazer essa leitura de que a gente avança quando a Fundas reestrutura o serviço, né? A DECA está por demanda de várias categorias, do sindicato que apresentou essa demanda, mas também dos gestores, dos trabalhadores técnicos, assistentes sociais, psicólogos, todos apontando para a necessidade da DECA ser olhada com mais atenção, respeitada a especificidade do trabalho social, que a gente não pode ter turmas superlotadas, a gente não pode ter déficit de pessoal, a gente precisa avançar, qualificar esse trabalho, porque não temos dúvida que é a principal política pública voltada para a infância e adolescência, é produzida pela Fundasa, e não é produzida na última década. A gente tem 50 anos de política pública voltada para a infância e adolescência, com o nome de Fundasa desde 87, mas desde os anos 70. O grupo de trabalhadores técnicos que trabalham na prefeitura, assistentes sociais, educadores. Então, a gente entende que representa um legado aí. E é importante manter. E a gente ressalta, né, que a gente já colhe alguns frutos a partir desse diálogo com a presidência. Então, a gente consegue hoje criar um atendimento melhorado, né? É isso que eu queria entrar nesse tema agora, né? E também, para fechar, o que o Dalton falou é muito importante, né?
quem vai assistir esse vídeo aqui e tomar assim uma consciência de que dentro a Fundaz, né, ele falando aqui, eu fico pensando assim, a Fundaz, então a educação 5.0 não chegou por lá ainda, né? Está longe por lá, né? Quando vocês comentam com a gente aqui que tem quadra que não é coberta aí, né? Não é? Quando falta um bebedor, né? Quando não tem lá uma refrigeração de ar na sala de aula suficiente para atender, né? Uma série de infraestrutura que prejudica, que é preciso melhorar isso muito, né? E o Daltro e o Léo, quando estão indo nas reuniões, não estão levando as reivindicações dos trabalhadores, mas também com uma preocupação social imensa, né? Melhorando as condições do trabalhador, melhorando a infraestrutura, você vai ter um melhor atendimento social para a cidade, né? Isso é muito importante. E eu queria perguntar para vocês sobre, assim, dentro dessas reuniões, né? Lá com o presidente da Fundaz, quais foram os pontos dessa pauta que a gente pode dizer assim que foram atendidos, né, e que está tendo um impacto assim positivo na vida dos trabalhadores lá, e o pessoal já está percebendo essas mudanças. A gente vai citar poucos, né, por causa do nosso tempo, mas, por exemplo, essa redução da jornada, essa reorganização da jornada, na verdade, ela é uma reivindicação histórica, porque nós tínhamos garantido isso desde 2015, horários adequados de planejamento para preparar a atividade, corrigir a atividade, de preparar as aulas de forma adequada. E a gente tinha perdido isso no último período, né? Com o começo da gestão do Jorge, a gente perdeu de 1/3 da jornada para 1/10 da jornada, o tempo disponível para você preparar a aula, e isso vai impactar com certeza na qualidade da atividade. Isso vai impactar com certeza na qualidade de vida do trabalhador, que vai ter que fazer... Enquanto planeja a aula, faz a aula, corrige a atividade enquanto o aluno está ali, você não leva para casa para fazer esse tipo de coisa, né? Então, essa reorganização das jornadas, que vai garantir um horário, um período por dia para esse trabalhador poder ter esse tempo, isso com certeza, para esse trabalhador, vai ter um respiro, ele vai ter um tempo ali, de repente, para ele, sem o atendimento ao aluno, para ele poder fazer essas atividades, mas com certeza isso vai redundar na qualidade do atendimento, no atendimento desses alunos, de forma positiva para que isso... nas atividades que foram planejadas e nas atividades que foram realizadas ali, né? Certo. E o Daltro, quem mais? E uma segunda grande frente, eu chamaria de frente, um pedido de quase que a totalidade da instituição em relação ao como a gente gozava nossas férias, né? Todo mundo sabe, a Fundaz opera dentro do regime da consolidação do livro dos todo mundo sabe, a gente trabalha na CLT, né, sob a égide da CLT, e a gente goza de 30 dias de férias. E na última gestão, diferente do que há muito tempo a gente gozava na instituição, as férias sempre começaram a partir de janeiro, Daniel. Então, o período de férias, o período de festas, por exemplo, entre o Natal e o Ano Novo, são dias em que não tem atendimento com criança e adolescente, não tem atendimento na escola formal, não tem vida acadêmica nesse período. E esse período na Fundaz, historicamente, foi construído, obviamente, com conversa com as gestões anteriores, em que a gente compensa esse período de 25 de dezembro até dia 1º de janeiro. E a última gestão, sem explicação, né? Porque não era muito do feitio da última gestão dialogar com os trabalhadores, foi feito de forma arbitrária a concessão de férias a partir do dia 23, né? Se eu não me engano, né? Variava um pouquinho, 23. E isso faz com que todos os feriados que acontecem nesse final de ano fossem contados como férias e não tendo a menor possibilidade de negociar, inclusive, como a gente negociava no passado, né? A gente tem 1h30 de almoço, a gente pagava meia hora, a gente, né? Obviamente entende que a gente pagava isso retirando meia hora de almoço até Sim. o ano todo. Então era compensado. E a última gestão, a gestão do Jorge Zenha, adotou uma prática de as férias serem concedidas a partir de meados de 20 de dezembro. O que, no nosso entendimento, causou uma série de transtornos, sem justificativa nenhuma. Não tem justificativa pedagógica para você não dar essas férias a partir de janeiro. Não possibilitar que o trabalhador se reúna com as famílias,
né? Como acontece na educação. Como acontece na educação, como acontece em praticamente todas as secretarias. Isso, exatamente. Então, havia uma grande demanda e um apelo dos trabalhadores para que as férias voltassem para janeiro, que é o período de férias escolares, do qual os jovens estão lá. E a gente pudesse compensar esses dias. A gente não está pedindo dia, a gente queria apenas compensar esses dias. E, obviamente, manter um recesso de meio de ano. O recesso de meio de ano também é uma prática comum na educação. Os jovens têm ciclos de estudo, né? A gente não é educação formal, mas a gente tem ciclos de estudo. A gente tem o primeiro semestre, a gente tem o segundo semestre. Os nossos alunos são os alunos da rede regular. Nós, hoje, o nosso trabalho é uma articulação entre educação do tempo integral, a gente pode fazer essa leitura, né? A gente é uma educação de tempo integral associada a uma política social. Sim. Quer dizer, não podemos desconsiderar a nossa principal expertise, que é educar os jovens de forma integral, né? Com jornada ampliada. Tudo. Então, é mais do que necessário essa parada no meio do ano, com recesso. Alguns educadores e professores sempre tiveram essa prerrogativa, né? Mas a equipe técnica não. E então a gente encaminhou conversas apontando a necessidade dessa parada do meio do ano e dessas férias em janeiro, né? Respeitando todos os aparatos legais, entretanto, o que causaria bem-estar para os trabalhadores. E essa talvez a gente possa ler como uma vitória dos trabalhadores, uma conquista. Isso já foi atendido. Já foi atendido. Vai valer a partir de janeiro? Já a partir de agora. Em julho a gente vai ter... o recesso. Vamos ter o recesso. Isso não acontecia antes? Não acontecia. Isso foi fruto, resultado das negociações que o sindicato fez? Do sindicato, do pedido dos trabalhadores de diferentes categorias, de gestores... Fazia parte da pauta de reivindicação. Fazia pauta da nossa pauta, de reivindicação dos trabalhadores. Foi algo levantado por Assembleia, a gente capitaneou, até não foi a gente que chamou, mas houve um abaixo-assinado da instituição, dos trabalhadores da instituição, pedindo, clamando para esse atendimento, né? Então a gente entende que essa é uma vitória. Bem, a gente ainda está em alerta, né? Na conversa com o Juvenil, o presidente, ele falou que tem a intenção de compensar os dias entre janeiro e os dias entre dezembro e janeiro, né? São alguns dias para ser compensado, ele não sabe ainda o modelo, mas nos deu carta verde. A gente vai manter a postura diligente, observando, cobrando e chamando reuniões, se assim for necessário, para que a gente atinja aí o nosso objetivo. Aquilo que foi prometido. Aquilo que foi prometido. Certo. Daniel, só para garantir que não tenha uma dúvida, então, a verdade, assim, a gente mantinha o recesso no meio do ano. A gente não perdeu o recesso no meio do ano nos últimos anos. O que a gente tinha como problema é que as férias estavam sobrepondo as festas. E a gente tinha uma perda de dias ali que a gente... Uma coisa sobrepondo a outra. Qual que é o que vai acontecer agora? A gente vai ter 10 dias de férias e 10 dias de recesso em julho. Para quem tiver. Para quem tiver. Então, professores e educadores terão 10 dias de recesso. Todos os demais funcionários, juntamente com os professores e educadores, vão ter 10 dias de férias em julho. Aí... Pela promessa do Juvenil, a gente vai ter a emenda entre o Natal e o Ano Novo, então a gente vai ganhar aquele período ali como folga, como recesso, né, vamos dizer assim. Isso vai pagar, né? Vai pagar, eu falei ganhar, mas ele está compensado, mas Sim. Isso vai se tornar uma folga ali entre o Natal e o Ano Novo. E as férias vão começar a contar a partir de janeiro, 20 dias. 20 dias. Então a gente tem um crescimento desse número de dias de descanso no ano bem significativo. E isso repercutiu de uma forma muito positiva nos trabalhadores mesmo, como uma conquista bem legal. Que bom, né? Então, você vê, a organização sindical, os trabalhadores e as trabalhadoras, né, se filiam ao sindicato, e o sindicato está a serviço dessas reivindicações, né? E age como um representante legítimo e vai lá, né, e pauta, não é isso? Prova que é uma reivindicação justa, e quem tem essa sensibilidade vai lá e atende, né? Ele age de duas formas, ou ele brutalmente não atende, né, e que se dane, como aconteceu no passado aí recente, né? E quando você vai lá e prova que é uma causa justa, ela é atendida pelo trabalho do sindicato.
Tem uma questão importante, né, que eu queria que vocês também falassem, que é a questão do triênio, né? Aqui nos servidores que são concursados, a gente teve um ganho aqui, né, de um processo em que existiam eram apenas 2 datas, depois, num acordo político passado, tivemos para 4 datas e a prefeitura não estava atendendo, e a gente entrou com um processo e a gente ganhou isso e passou a ter 4 datas para receber esse triênio. Na Fundasa isso não acontecia, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouco disso e como é que foi as tratativas aí, e explica para a gente. Então, as tratativas na Fundasa surgem já há alguns anos, porque quando a prefeitura mudou de 2 datas para 4 datas, a Fundasa já ficou para trás, mantendo apenas 2 datas, por decisão arbitrária do presidente ali da época, que era o Peterson, se não me engano. E desde lá a gente tem, todos os anos, colocado na pauta de reivindicações que a Fundasa seguisse a prefeitura pagando em 4 datas. A gente pedia que seguisse a prefeitura e fizesse igual a prefeitura. Quando no ano passado a prefeitura, o sindicato ganha o processo contra a prefeitura, que obriga a prefeitura a pagar de forma imediata, né, no mês seguinte, a gente percebeu, e a gente não estava contemplado no processo, e como nos últimos anos a gente tentou buscar isso e a gestão não nos acolheu para conversar sobre isso, para discutir sobre isso, então a gente foi para a via judicial, então a gente entrou com um processo, uma reclamação trabalhista contra a Fundasa, pedindo exatamente isso. A gente pediu que a Fundasa seja obrigada, tal qual a prefeitura, pagar imediatamente no mês seguinte, que a gente complete o tempo de trabalho, e pedimos ali que seja pago retroativamente aos últimos 5 anos, que é uma prática comum em reclamação trabalhista, né? Esse processo a gente deu entrada meados ali de maio, julho, entre julho e agosto do ano passado, mais ou menos, no meio do ano passado, mais ou menos, e ele, seguindo o trâmite da justiça, ele teve a primeira audiência agora em março, né? Nessa primeira audiência, a Fundasa apresentou a defesa, a gente já tinha entrado com o processo sem ter nenhum tipo de acordo ali. Mas, tendo essa oportunidade de conversa com o presidente da Fundasa, com o diretor jurídico, a gente manifestou a eles o interesse da gente resolver o problema, porque não é interesse de ninguém brigar na justiça ou brigar qualquer coisa de briga. A gente tem o interesse de resolver a necessidade do trabalhador, tem o interesse de garantir o direito que seja pago para os trabalhadores na data correta. Esse é o interesse do sindicato, esse é o interesse dos trabalhadores, receber. Então a gente manifestou para eles o interesse de conversar sobre esse processo. Então a gente, numa oportunidade, a gente sentou e traçamos ali uma proposta de conciliação para esse processo, né? Que seria levada para o juvenil, para o presidente. Caso ele aceitasse, eles trariam a devolutiva para a gente e a gente traria para os trabalhadores em assembleia. E se os trabalhadores aceitarem na assembleia, aprovarem a proposta na assembleia, a gente assenta e a gente senta com a Fundasa e assina um acordo coletivo ali para garantir que isso passe a valer e define no processo, né? Essa proposta, basicamente, ela seria o pagamento imediato dos triênios, nas datas certas, é isso? Isso. A proposta que é exatamente isso. Qual que é o interesse do trabalhador? Receber na data correta. É o justo. Ninguém está querendo mais do que isso. Isso, no caso, seria em 4 datas, não mais em 2, como é hoje, continua como 2. Não, é em isso? 12 datas Em agora. 12 datas. Sim, hoje está em 2 datas. Hoje está em 2 datas, janeiro e julho. Isso. O A reivindicação é que seja na data... O acordo é 12 datas. 12 datas. Independente do mês que o trabalhador faça, no mês seguinte ele recebe o aumento. Porque hoje já é assim com o anuênio e o sexta parte. O anuênio sempre no mês imediato seguinte, independente de qual seja o mês do ano. Eles criaram um processo ali diferente de administrar esse benefício, esse direito do trabalhador, só que prejudica o trabalhador. Então, qual foi a proposta que a gente fez? Foi nesse sentido. Se a Fundasa passar a pagar imediatamente, a gente abre mão do processo. E esse foi a proposta que foi levada para o presidente, ele aceitou. E agora a gente tem essa tarefa de apresentar para os trabalhadores. E se os trabalhadores aprovarem a proposta, a gente vai encaminhar ou acertar o acordo, né, firmar o acordo coletivo com a Fundasa. Né? Certo. Dalton, tem alguma observação sobre isso? Não, Tranquilo? tranquilo. Vocês têm mais alguma questão que vocês queriam levantar sobre a questão da pauta, da reunião, algum outro tema que não foi colocado aqui, que vocês acham importante destacar? Ou podemos... Não, a gente lembra que todas as pautas, e a gente vai fazer um informativo com detalhadamente todas as pautas que a gente discutiu com a presidência, né? Com
com a gestão da Fundaz, a gente vai fazer o nosso informativo. A gente já fez um no primeiro bimestre, vamos fazer um segundo agora para o segundo bimestre, colocando todos os pontos, todas as pautas que a gente levou, pautas que a gente avançou, pautas que estão ainda sobre análise, né? A gente levou uma série de questões técnicas para o RH, e o importante, Daniel, é manter a característica de que a gente vai manter em alerta, né? Continuar fazendo o tipo de gestão que a gente já esboçou desde o início, que é tá alerta, tá ouvindo os trabalhadores, tentando representá-los da melhor maneira possível e, obviamente, pensando sempre no melhor para essa política pública. Então, vamos continuar conversando. Eu acho que o diálogo já está estabelecido, né? Isso também a gente vê como um ponto importante e que a gente vai continuar durante esse ano e os próximos anos para que a gente consiga as melhores condições de trabalho e de atendimento. Que a gente é trabalhador, mas a gente também é cidadão, né? Certo, o processo é contínuo, Contínuo. Né? Não tem um período, né? Vai encerrar em agosto, em julho, não, a gente é contínuo, né? O trabalho ele é contínuo, né? Apareceu um problema, vocês vão estar lá no pé do juvenil para levar para ele o problema. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? E até a relação que a gente tem construído nesse momento é um modelo quase de negociação permanente. Porque a gente saiu da última reunião já com promessas de devolutivas futuras. Então, ó, isso aqui não avançou ainda, mas eu vou verificar e trago para vocês. Ó, isso eu vou buscar no governo para ver essa informação para vocês. Ó, isso eu não sei precisar da data ainda, mas na próxima a gente negocia. A gente já tem reunião marcada para final do ano para discutir a CIPA do ano que vem. Então, a gente tem construído um modelo de aproximação para estar esse tempo todo monitorando aquilo que a gente já conseguiu avançar, as próximas coisas que estavam em análise para a gente conseguir, de repente, cobrar novas definições daquilo que está em aberto ainda, e também, obviamente, que outras pautas, outras necessidades, outros assuntos podem vir surgindo no meio do caminho, e se a gente tiver esse canal aberto com a gestão, obviamente que vai ficar mais fácil da gente apresentar direto para a presidência da Fundaz, né? Correto. Mais alguma observação? Não, tranquilo? obrigado, Daniel. É isso daí, pessoal. Olha, então é fundamental, né, que a servidora, o servidor, seja ele da CLT, seja ele do concursado, ele tenha no sindicato, né, um eixo de organização, né, um ponto de referência muito importante para que traga para cá, não é? E a gente também sempre atento aqui à direção do sindicato, não é? Sempre atento às necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então é importante que vocês, não é? Vocês estão vendo aqui o nosso estúdio, foi construído aqui através de toda a colaboração dos sindicalizados, então um espaço importante de comunicação, e siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e é muito importante que você tome consciência de que a luta do trabalhador, ela se faz com união e organização. Por isso que é fundamental que você se filie ao sindicato, conheça o sindicato e se aproprie dessa ferramenta importante que vai fazer com que você realmente conquiste, né? Não fique lá jogado, né? Não fique lá para trás, mas que tenha no sindicato aqui um apoio fundamental. Agradeço a participação do Léo, do Dalton, parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvido lá na Fundaz, né? E estamos juntos aqui, né? Estamos juntos, né? Junto na luta, sempre. É isso aí. Pessoal, um grande abraço.